Purifica tudo aquilo que existe dentro de nós. Ó Deus, que não haja em nós sentimentos que venham tirar o Senhor de nós. Que não haja em nós, Senhor, questões sentimentais que venham atribuir de uma forma negativa, ó Deus, a Tua presença, a presença do Teu Espírito dentro de nós. Nesta noite nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Nós somos como Maria, Senhor, temos escolhido a boa parte. Fala conosco, abre, Senhor, o nosso entendimento, derrama luz dentro de nós, para que as coisas fiquem claras e evidentes e de uma forma totalmente aberta. E que quando possamos ouvir a Tua palavra, não possamos de forma alguma ficarmos na defensiva, meu Deus, mas que os nossos corações se abram de uma forma totalmente uniforme diante do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Nós sabemos que o apóstolo Pedro passa por uma experiência terrível com Satanás. E ele diz assim, o nosso adversário, isso foi algo muito triste para Pedro, e foi algo onde ele escreveu, Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, de Satanás no meio do reino de Deus, semeando, então, as coisas de ruim que muitas vezes aparecem no reino de Deus. Mas hoje nós não vamos falar do reino de Deus, nós vamos falar do reino de Deus dentro do nosso coração. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para a parábola. Vamos lá. O Senhor Jesus propõe essa parábola, e ele diz assim, no versículo 25, mas dormindo os homens, veio o inimigo. Então, quem semeia, ele explica na parábola, é Satanás, semeia o joio no meio do trigo, por pura maldade, porque os dois, antes de frutificarem, são muito parecidos, e a erva cresce, frutifica, e aparece o joio. 27. E os servos disseram o seguinte, o senhor não semeou a boa semente no campo? Por que tem o joio? Então, no versículo de número 28, um inimigo é quem fez isso. Os servos disseram, o senhor quer que nós arranquemos? Ele disse, não, para que não se deteriore também o trigo. Versículo 30, deixai crescer o joio. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento das coisas ruins dentro do coração humano. Não são somente as coisas boas que crescem. Não é apenas o crescimento espiritual, não é apenas a maturidade emocional, não é apenas uma adequação que vai melhorando, melhorando e se tornando cada vez mais pontual e progressista, mas o mal também cresce. O mal tem o seu crescimento. Então, o pai de família, ele disse uma coisa muito interessante. Deixai crescer ambos, para que depois, então, possam ser arrancados. Eu quero que você vá comigo em Marcos capítulo 4. Então, vamos analisar o crescimento de uma planta. O próprio Senhor Jesus diz. Marcos capítulo 4, versículo 26. Como é o crescimento de uma planta? Jesus estava falando, obviamente, de uma planta comum. Ele estava falando de todas as plantas. Agora, sobre o processo do plantio, e ele fala, primeiro tem a semente, e a semente é lançada na terra. Então, tudo começa com a semente. Depois da semente plantada, a semente vai receber algumas
adequações da natureza. Depois da semente nasce a erva pequena, que às vezes se confunde, principalmente numa horta. Você não sabe se é rúcula, se é alface, se é... e o que é. Mas aí você, pelo cheiro, porque as ervas são muito parecidas. Aí Jesus diz a erva. Depois que a erva sai, vem a espiga. Jesus estava falando do trigo. Então, o que é a espiga? A espiga é a flor do trigo. Quando é laranja, o que é? Não é espiga, é a flor de laranjeira. Quando é manga, é a flor. Então vem semente, semeadura, erva, espiga e fruto. Vê o que Jesus diz em Marcos capítulo 4, 26. Dizia, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente na terra. Bom, primeiro ponto aqui é a semente. Tem que ter a semente, senão não tem o crescimento. Dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Então vamos lá. Primeiro foi a semente, correto? Aí Jesus diz, depois a erva, depois a espiga, terceiro, depois o grão, que já é o fruto. 29. Quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, são 4 processos de um plantio. Então, hoje nós vamos falar da agricultura do inferno. Nós podíamos falar da agricultura do céu, mas nós vamos falar da agricultura do inferno. A agricultura do inferno começa e acontece da mesma maneira. Semeadura, erva, espiga ou época de flor, e então depois o fruto, que é algo que já é manifesto. Tá? Então, para isso, eu gostaria que você fosse comigo em 1 Samuel capítulo 10, nós vamos analisar a vida de Saul e todos os estágios crescentes do mal, desde a semeadura até então o fruto de Saul. Então vamos lá, vamos recordar um pouquinho o pecado original? Pastora, então quer dizer que todas as coisas ruins que eu faço vêm de uma, cada um de uma semente? É correto esse pensamento? Por exemplo, um comete o pecado da maledicência, o outro comete o pecado da prostituição, o outro comete o pecado da luxúria, parecido, o outro da idolatria. Então, são sementes diferentes? Não. Tudo uma mesma semente, a semente original. Essa semente foi plantada com quê? Satanás chega para Eva e diz assim, ele lança dúvidas, mas Deus não quer que vocês saibam e conheçam. Ele lança conclusões assertivas, equivocadas, e enganosas e mentirosas. Por quê? Porque no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, a semente do pecado original, ela já nasce com o ser humano. Todo bebê lindo que você vê, lindo, ele já tem uma semente dentro dele chamado pecado original. Ele já nasce sabendo mentir, enganar, equivocar-se. Ele já nasce daquela maneira. Aí vão precisar de quem? Dos pais, tutores, para quê? Para que a criança aprenda princípios e doutrinas e seja direcionada a Deus. Então, toda frutificação vem de uma semente original, que é o pecado original plantada lá no Éden, em Eva, passou para Adão por meio da queda, e então toda a raça humana, diz o apóstolo Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a semente, ela já está dentro do ser humano, dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então você, antes de conhecer Jesus, você tinha uma semente, tá? Por mais que você era uma pessoa de princípios, por mais que você aprendeu, tinha uma boa educação, por mais que você tinha boa intenção, o mal era muito mais forte, seja ele pecaminoso ou seja ele de omissão, era o mal. Aí o que acontece? Bom, ali está, aí você veio para Jesus, você foi encontrado por Jesus Cristo, e aquela semente continua ali dentro. E aí o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai trabalhar com a palavra, para quê? Para que aquela semente seja, de uma certa forma, inibida a não mais
ter vida. De que maneira? Semente que não é alimentada não tem vida. Semente que não recebe água, semente que não recebe calor do sol, semente que não recebe nutrientes, não vai frutificar. Então o Espírito Santo ali, ele vem extinguir todos os recursos daquela velha criatura, da carne. Para quê? Para que não exista a prática do pecado. Então aquela semente, ela morre ali dentro até desaparecer. Diga amém. Mas são todas as pessoas que se colocam diante de Deus para que essa semente receba a extinção? Não. Por quê? Então vamos lá. A semente original está dentro do crente, e ele ora consegue, ora não consegue, ora consegue, ora não consegue. De que maneira Satanás vai fazer com que essa semente venha a germinar? De que maneira Satanás vai fazer com que essa semente venha receber recursos para concluir e dar o fruto chamado pecado? De que maneira? Ele vai usar uma coisa. E que coisa ele vai usar? Ele vai usar os sentimentos humanos. Por isso que Jeremias diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então vamos lá. O fertilizante desperta a semente. E essa semente, ela começa a viver novamente no processo de semeadura, semente, frutificando, erva, espiga ou o florear e então o fruto. Vamos ver 1 Samuel capítulo 10. Você nunca ignore, hoje nós vamos falar de um sentimento só, que é insegurança, timidez, medo, titubeio e dúvidas. Todos eles fazem parte de um mesmo pacote. Nunca ignore os seus complexos, a sua timidez. Por quê? Porque a decadência deste homem começou com isso. Cuidado com a timidez quando a sua timidez te monopoliza à mercê do outro. Cuidado com a sua timidez onde a ótica dos outros é relevante para você. Cuidado com o seu comportamento de insegurança e de medo, quando a sua preocupação com o que o outro vê e o outro diz é muito maior do que aquilo que Deus está vendo. Tudo isso é característico da timidez do ser humano. O que acontece com Saul? Saul era um homem muito bonito. E pessoas bonitas geralmente não são tão tímidas. Mas ele era uma pessoa muito tímida. Ele era um moço muito alto e muito bonito. E ele era tímido. E quando ele se encontra com Samuel, Samuel derrama um azeite sobre ele e unge ele rei. E separa ele. Então chega o momento dele ser apresentado diante de todo Israel. Todo Israel se reúne para conhecer o novo rei. Samuel ia apresentar o novo rei. Você sabia que existem pessoas que são irritadas, nervosas, arrogantes porque são tímidas? E elas mantêm esse comportamento para assustar as pessoas, para que elas não tenham um confronto direto, um confronto a nível igual. A timidez, ela tem várias características, a insegurança, ela tem várias características. E o que acontece conosco, o que nós precisamos entender, é que os nossos sentimentos, que veio conosco da nossa vida, do nosso passado, do nosso pecado original, alguns deles não são pecado. Não. Mas a grande questão é, eles podem se tornar um grande pecado. Então, quando eu e você alimentamos um sentimento que ele não se equipara à Escritura, que ele não é semelhante à Escritura, ou que ele me impede de obedecer à Escritura, esse sentimento vai crescer dentro de mim. E ele vai fazer o quê? E ele vai condicionar e virar uma combustão para o pecado, como aconteceu com este homem. Então você precisa tomar muito cuidado. Pastora, é pecado ficar triste? Não, não é pecado ficar triste. Mas é pecado você permitir que a tristeza domine uma parte maior da sua alma e predomine, alcançando predominância sobre a sua vida. É pecado sentir insegurança? Não, não é pecado sentir insegurança. Mas o que é pecado? É você permitir que essa insegurança domine você, alcance uma predominância e governe a sua alma. Por quê? O Senhor diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós.
Então, a grande questão, nós somos seres humanos, somos dotados de faculdades e sentimos coisas, mas a grande questão é nós alimentarmos coisas que são interessantes para Satanás. Nós temos que alimentar dentro de nós coisas que interessam ao céu. Mas se eu alimentar sentimentos que são interessantes para Satanás, esses sentimentos vão fermentar a semente do pecado original. Sentimentos ruins vão alimentar as sementes do pecado original. Eles vão fertilizar essa semente. E por mais que eu queira vencer o pecado terá condicionamento de estrutura. E ele vai crescer dentro de mim. Então, sentimentos que não são pecados, mas que contribuem diretamente dentro do seu coração, para que Satanás use-os e venha agir de uma forma onde adeque essa semente. A Bíblia diz assim em 1 Samuel capítulo 10, versículo 20, tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, foi separando as tribos, fazendo-a chegar a tribo de Benjamim, da qual Saul era, pelas suas famílias tomou a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Diga, a palavra tem que me encontrar. Quando a palavra de Deus te busca e não te encontra, tem algo errado com você. Não pode fugir da palavra. Não se pode fugir daquilo que Deus quer tratar com você. Deus, ele trata conosco ainda quando o nosso pecado está em forma de semente. Ele trata conosco, ele fala conosco ainda quando não houve a prática, assim como ele fez com Caim. Elucidando as coisas diante de Caim e mostrando o caminho de destruição para ele. Mas a grande questão é, quando a palavra de Deus não nos encontra, quando nós nos escondemos da palavra, quando nós não assumimos o nosso pecado. Quando Tiago escreve no capítulo 4, dizendo assim, que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Aí ele repete, ele diz embaixo assim, purificai os vossos corações e as vossas mãos. E depois ele diz assim, lamentai e chorai, transforme o vosso pranto, a vossa alegria em pranto e a vossa festa em folguedo. Confessai as vossas misérias. Do que ele estava falando? Ele estava falando do ato de você expor diante de Deus os seus sentimentos e os seus sofrimentos para que eles não se tornem. Vamos ver esse texto? É muito interessante você entender esse texto. Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz assim, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aí ele diz assim, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Aí no 9 ele diz assim, senti as vossas misérias, ou seja, sejais consciente da sua... O que são misérias? São sentimentos ruins. São áreas da sua vida que o sentimento governa. Isso é miséria. A miséria é onde predomina a insegurança. A miséria é onde predomina a tristeza. A miséria é onde predomina os ciúmes. A miséria é onde predomina a avareza. A miséria é onde predomina a jactância. É ali onde predomina que é o lugar miserável da alma. Aí o que acontece? Sinta a sua miséria. Sinta onde falta Deus. Sinta onde Deus não está. E você vai fazer o quê? Vai fazer o que depois disso? Sentir as vossas misérias e comece um exercício de lamentação e choro. Para quê? Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí ele começa, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então a grande questão é que nós sentimos, volta comigo se você saiu em 1 Samuel 10, nós sentimos as nossas misérias, e aí nós nos quebrantamos diante de Deus, porque não queremos aquele sentimento, não queremos a inveja, não queremos os ciúmes, não queremos nenhum tipo de sentimento que seja contrário à Escritura, e o Espírito Santo identifica dentro de nós, isso é insegurança, isso é medo, isso é raiva, isso é inveja, isso é ciúmes, e aquilo está borbulhando dentro de você.
você, e aquilo está congestionando você, e aquilo está afogando você. E o que é que você faz? Você foge de Deus? Não. Você dobra o seu joelho no chão e você diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso de libertação. Eu preciso de libertação. Eu preciso que o Senhor me livre desse sentimento. Eu preciso que o Senhor limpa meu coração. Eu vou converter a minha alegria em tristeza. Por que Tiago diz isso? Ou seja, não sejais abduzidos, contentes com os outros sucessos, sendo que a alma de vocês está em frangalho, está desaprovada. Por isso que ele fala sobre a conversão. Ele diz: dá um tempo da festa, da alegria, das bênçãos, e volte para a realidade da alma de vocês, onde Deus não está se agradando. Por quê? Porque o diabo está desesperado para tomar um sentimento nas mãos e fermentar a semente do pecado original. Ele está desesperado. O crente não cai de um dia para o outro. Satanás usa problemas, ele usa tristeza. Você acha que realmente uma pessoa que desviou, ela desviou do dia para a noite? Não. Tudo começou com um período de aflição, com deserto, com vale, com tribulação, com cansaço. E aí foi uma seta aqui, outra seta ali, outra seta colar. De repente, a pessoa estava sem sentido. Por quê? Tira uma brasa de fogo do fogaréu, para ver se ela não vira carvão. É assim que acontece, e ele sabe disso. Satanás sabe, ele conhece todos os trâmites e toda a trajetória. Então ele precisa de sentimentos para quê? Para despertar uma situação original. Qual situação original? Dúvidas. Pecado original. Conclusões equivocadas. Pecado original. Promessas mentirosas. Pecado original. E a Bíblia diz: e não se achou. Pergunta para o seu irmão: Deus tem te encontrado? Atrás do que você está escondido? Tem gente que se esconde atrás do trabalho, tem outras pessoas através do problema, tem outros dentro da igreja, cada um rumo um esconderijo. Versículo 22, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Então perguntaram para Deus: Senhor, cadê o homem que o Senhor mandou ungir, que o Senhor ungiu? Aí então no 22, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. O homem daquele tamanho, alto daquele jeito, estava escondido. Quando quer esconder, não adianta, né? Estava escondido. Aí você fala: mas isso aí não é nada, isso é uma bobeira. As bobeiras que você achou ontem, as bobeiras, foi aquelas que te fizeram cometer os piores e maiores erros da sua vida. Aquela amizade indevida, aquela conversa indevida, aquela associação indevida, aquelas bobeiras, foi aquilo que te levou ao trágico da sua vida. Por quê? Porque nós temos um inimigo que sabe como trabalha. Se tem um meio que sabe trabalhar, é o inferno. O inferno, ele tem técnicas e ele tem uma logística perfeita. Quanto perfeita que Jesus disse que eles nem são. O inferno é a própria essência do mal, a própria essência da rebelião. Mas um não se levanta contra o outro, um não discorda do outro, um ajuda o outro, um está junto com o outro. Existe reforços de espíritos malignos, existe ascensão de espíritos, um respeita a hierarquia do outro, é uma coisa assim. Por quê? Porque eles querem ganhar. E quem quer ganhar não se divide. Jesus diz: quem quer ganhar trabalha junto, trabalha unido. E a Bíblia diz assim que o homem não foi encontrado. De repente o Senhor disse onde ele estava, agarraram ele pelo colarinho, colocaram lá e disseram: este é o rei. A semeadura, ela começa mais ou menos assim. Ela começa de uma maneira muito sutil. Usa-se um sentimento para fermentar uma semente maligna. É um ciúmes que você sente, é o medo que você sente, é uma saudade que você sente, é uma tristeza que você sente, e aí você percebe uma proporção aumentando, e aí você percebe uma coisa desencadeando. Aí do lado de fora acontece alguma coisa para te aborrecer mais ainda, porque será? E acontece bem junto. Aí aquela coisa do lado de fora acontece outra, acontece outra, acontece outra. O esquema de Satanás trabalhar é
estrondoso, porque é isso que ele sabe fazer. Ele trabalha com os sentimentos das pessoas. E a Bíblia diz, então, que ali a semente, nos sentimentos ruins, a semente recebe o quê? Condições para viver de novo. E a semente escondida, isso tudo é escondido. Todo mundo olha para você e acha que você está bem, e acha que você está ótimo, e acha que está tudo bem. Mas a semente já foi tocada pelo mal. Que mal? Um sentimento que não deveria existir. Um sentimento que não foi confesso. E aquela semente, ela começa a receber nutriente, ela começa a ser alimentada. E ela começa a receber reforço por conta daquele sentimento. E a Bíblia diz que daqui a pouco começa a aparecer na terra a erva. Um brotinho deste tamanhozinho que qualquer pé pisaria, que qualquer pé tropeçando arrancaria. Mas Satanás aguarda de uma maneira muito protegida. Vamos falar agora sobre a pequena erva que nasce. 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel 13. Versículo de número 5. Você vai perceber que do começo ao final, Saul tem o mesmo sentimento de forma crescente, mas é o mesmo sentimento. Ele começa com timidez e insegurança, e tudo que ele faz é em nome da timidez e insegurança. Então você percebe que Satanás, na sua vida inteira, vai usar muitos sentimentos, mas um sentimento é prioritário para ele. Um sentimento. Todos nós temos um sentimento que é interessante a Satanás. Todos nós. Temos um sentimento, todos nós. Temos um sentimento que é fatual, que é fatídico para nós. Todos nós. Tá? Eu e você temos muitos sentimentos que passaram pela nossa vida que não são bons. Mas tem um que é o mais forte. Você tem que descobrir qual que é. Alguns é insegurança, timidez. Outros é arrogância e é soberba. Outros é a vaidade. Nós podíamos falar sobre as cadeias de colunas de sentimentos prioritários. Mas hoje não é o dia. Mas você tem que descobrir qual é o sentimento que desencadeia e que forma tudo em você. Você tem que descobrir. Outros é a raiva, a facilidade de irar-se. Em Saul era a insegurança e a timidez. Tudo. Este homem terminou no inferno, feiticeiro, por conta da timidez. Aí você fala, como é que pode? Por causa da agricultura do inferno, ele vai sendo o mal, Jesus diz, o joio vai crescendo. Não são só as coisas boas que crescem em nós, as coisas ruins também crescem em nós. Então o mal ele vai crescendo, ele vai ganhando proporção. Aí de repente o que acontece? Ele entra numa batalha contra o inimigo. E o que acontece? Acontece que ele era inseguro, então ele não passava confiança. Você poderia dizer assim, como é que eu posso, o meu problema é a insegurança. Como é que eu posso vencer e dominar esse problema, dominar essa situação? Porque muitas pessoas, pastora, inseguras venceram. Verdade, eu acredito nisso e eu sei disso. Como é que você vence a sua insegurança? Eu vou te falar uma frase, você pode não acreditar. Mas é uma das técnicas que mais funcionam em tudo. Sendo o mais simples possível. Aprenda a simplificar. Por quê? Porque toda insegurança vem de conjectura. Imaginação. Porque isso, porque aquilo outro. De repente você está afogado no meio de tanta dúvida e insegurança. Simplifica as coisas. O máximo que você puder simplificar a sua vida. O máximo que você possa viver uma vida simples. O máximo que você puder ser objetivo. Por quê? Porque a sua raiz já é insegura. Você já é uma pessoa tímida. Se você se der a complexidade, você está perdido. Então você tem que saber. Por exemplo, toda pessoa, meu problema é o orgulho. O que eu tenho que fazer? Cada um tem que encontrar o meio. E nós encontramos por meio do quê? Da palavra.
Então, pessoas inseguras devem ser pessoas que simplificam a vida, não aceitam complexidades, não aceitam complicações. Ela simplifica tudo, simplifica a agenda, simplifica o dia. Um problema, ela não pode ter um problema em suspenso. Ela tem que entender, isso aqui vai resolver em curto prazo, não, médio prazo e longo prazo. Isso eu não posso pensar agora, é só oração. Não adianta pensar. E ela tem que entender. Então, o que acontece com este homem? Ele vai enfrentar o inimigo e ele era uma pessoa insegura. E pessoas inseguras, a insegurança, ela é contagiosa. Ela contagia os outros ao redor. Começa a ficar ouvindo noticiário, coisa ruim, e conversando com alguém que você confia e gosta, coisa ruim para você ver. Você pode ser a pessoa mais forte. Daqui a pouco você está, será? Olha mesmo, a coisa está feia, hein? Você começa a coçar a cabeça. Por quê? Porque contamina. A insegurança contamina, a alegria contamina, as emoções, elas contaminam. Então, o que acontece? As pessoas olharam para ele e ele não inspirava segurança. Não, de forma alguma. E ele ficou com medo. Porque ele era tímido, inseguro. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros. Era uma multidão. Versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, espinhais, penhascos, fortificações e covas. Alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade, até fugiram. Passaram o Jordão, não importa se estava cheia, se não estava. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Os que ficaram andava atrás dele tremendo, quer dizer, todo mundo estava com medo. E ele olhou aquilo, quer dizer, alguns debandando, outros escondidos, e os que seguravam um pouquinho mais, os mais guerreiros, estavam atrás dele tremendo. O que ele fez? O que você faria? O que você faz? Quando ao seu redor e quando dentro, o que você faz? O que ele fez? Ele falou, não, eu preciso dar uma prova de postura. Eu preciso dar uma prova que eu sou uma pessoa que eu tenho autoridade. Eu preciso dar uma prova que eu sou uma pessoa que eu sei o que eu estou fazendo. Não é isso que os crentes fazem? Não, pois agora, ao invés de dobrar o joelho, de clamar e dizer, Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não estou dando conta. Eles ficam assim. Quase morrendo, e empurrando aquilo, quase morrendo. Quer dizer, onde é que você viu na Bíblia que soldado de Cristo caminha morrendo, desmaiando? Onde é que você viu? Eu nunca vi. O que nós temos em Cristo? Uma pausa, uma folga. É para isso que existe o altar, onde você dobra o seu joelho e diz, Deus, eu não aguento mais, eu preciso de restauração, eu preciso de graça, eu preciso de fé, eu preciso de segurança. Por quê? Porque as pessoas que fazem as maiores besteiras da vida são essas que acham o seguinte, não, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou bem, eu preciso mostrar que eu consigo. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Sua vida já é suficientemente capaz. As pessoas que quiseram vir, viram. Os que não quiseram, pouco importa. Você precisa de um tempo para dizer para Deus, Deus, eu não estou dando conta. Por quê? Porque o reino de Deus não se faz com soldado mutilado. E tem soldados se mutilando, achando que tem que provar, porque eu tenho que continuar, porque eu tenho que perseverar, porque eu tenho... Tá, você vai perseverar de que maneira? Quando você estiver bem para andar. Enquanto você não estiver bem, eu não ando. É o que você diz, a hora que eu estiver bem, eu ando. Parou! Todo mundo. A hora que eu tiver, aqui é meu tempo agora, a hora que eu estiver bem, vou orar, vou falar com Deus, vou me restaurar, vou me renovar. A hora que eu estiver bem, eu continuo. Nós precisamos entender isso. O que ele fez? Ele disse assim, não, eu vou dar uma prova. Eu vou mostrar para o povo que eu tenho confiança. Eu vou mostrar para o povo que eu estou bem. O que ele fez? Ele foi sacrificar. Você conhece a história? Quem podia sacrificar era só o sacerdote. E ele foi sacrificar. Para quê? Para gerar o quê? Olha, agora ao invés de rei, ele é sacerdote também. Mas ele não era sacerdote.
Então ele precisava entender o que? O lugar dele. Ele poderia orar a Deus, claro que ele poderia. Ele poderia clamar a Deus, claro que poderia, sem sacrificar. Ele podia levantar um clamor ali e orar ao Senhor, não podia? Só que ele não podia fazer isso. Ele tinha que mostrar que ele estava bem. Ele tinha que mostrar uma ascensão emocional. Será que você peca por conta disso? Sabe, irmãos, às vezes não falta Deus para nós. Não. O que falta é nós reconhecermos que somos apenas humanos. É isso que falta. Reconhecermos que precisamos de Deus para nos ajudar a sair de algumas situações, que nós precisamos entender que existem coisas que estão fora do nosso alcance, que a gente não dá conta. Tem coisa que não é para você. E Deus nunca planejou que fosse para você. Entende? Não é para você. Então não adianta você querer curvar, porque você vai cair. A Bíblia diz assim: e ele espera 7 dias, até o tempo determinado. O dia não tinha acabado ainda. E o povo se dispersava, versículo 9. Então ele diz: traze-me aqui holocausto, ofertas pacíficas. 10. Acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Samuel saiu ao encontro para o saudar. Ele diz: o que é que você fez? Hã? Versículo 12. Ainda ele mente. Saul era um dos mentirosos da Bíblia mais... Ele falou: não é que a guerra estava à porta e eu ainda não tinha falado com Deus. Como é que ele disse mesmo no 12? Descerão os filisteus sobre mim e ainda a face do Senhor não orei. Não, peraí, para orar ele não precisava oferecer o holocausto. Ah, você está com medo de guerra? Vai, dobra o teu joelho no chão e o povo e ora. Ainda ele não admitiu que tinha errado. O que ele fez? Com medo, ele sentiu medo, sacrificou e não assumiu o erro. Ele não assumiu que ele estava errado. Eu vou dizer uma coisa para você: enquanto nós, quando errarmos, não assumirmos que erramos, nós não vamos mudar. Não adianta dizer assim: nós somos engraçados, nós somos desesperados para ficar livre. Né? A gente diz assim: ah, mas não é que eu errei. Como é que a gente diz? Não é que eu errei, é que eu aprendi. Eu aprendi. Não é? Não. Eu errei e errei feio. E errei nisso, errei porque confiei, errei porque isso, errei por aquilo outro. Aquele que não confessa a transgressão e não abandona, não alcança a misericórdia do Senhor. Então, nós precisamos entender que reconhecer os nossos erros é digno. Reconhecer os nossos erros é digno, principalmente para nós mesmos, diante de Deus. Reconhecermos que erramos. Ele não reconhece. E sabe o que ele faz para Samuel? Ele diz o seguinte a Samuel. Ele diz assim no versículo de número 14... Agora, diz Samuel para ele: não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Não guardastes o que o Senhor ordenou. Então, primeiro, a semeadura, um sentimento que não é pecado. Segundo, a erva. Jesus diz: aparece a erva. A erva o que é? A erva é a desobediência. É onde você não sabe o seu limite. É onde você deixa Satanás envolver você de tal maneira onde você não consegue saber até onde você pode ir. Agora eu quero falar da flor ou da espiga. Vá comigo em 1 Samuel capítulo 15. O Senhor olha para ele assim: você vai destruir totalmente os amalequitas. Vamos falar da flor. Você sabe que em toda a tentação tem uma coisa bonita, não tem? Toda tentação tem uma coisa bonita. Não existe tentação sem beleza. Você sabia disso? Não existe. Não existe tentação sem beleza. E essa beleza é conforme o quê? Ela é conforme o interesse da sua alma. Por exemplo, uma pessoa ela vai ser tentada por Satanás
a um pecado de idolatria, de avareza, a um pecado de envolvimento indevido. Aquela pessoa será atraída pela própria concupiscência. Então, ela vai ser atraída por uma beleza, por uma nostalgia. Eu estou me matando de trabalhar. O que significa isso? Eu estou satisfazendo o meu ego. Eu estou com uma nostalgia onde eu me aprovo. Então, toda tentação, ela tem uma beleza por trás que envolve profundamente os seus sentimentos. Então, isso é uma questão de florear. Aí vem um elogio. Quando Satanás quer, olha, como você faz isso bem, como você é linda, como você, levantando o quê? A sua necessidade, assim como Satanás fez com Eva, vocês serão como Deus. Então, Satanás usa a necessidade que o homem tem de sublevação, de elevar-se. Diz se a tentação não é assim. Toda tentação é assim. Toda ilusão não tem defeito. A realidade é cheia de defeito. Cheia de defeito. Por quê? Porque é realidade. A ilusão não tem defeito. E toda ilusão, toda tentação é dessa maneira. Ela envolve as pessoas de tal maneira. E aí o crente já está com a semente descoberta e fermentada. Com a erva já da desobediência aparecendo. Agora vem o quê? O floreamento, que é a parte principal de Satanás, onde ele arma o laço. Nessa parte da flor, do encantamento, é a parte da rebelião. É a parte onde não consegue mais pensar-se de uma maneira racional. É a parte onde os desejos e o coração estão quase dominados pelo pecado. Está se quase afogando no pecado. É a parte da flor. É onde a concupiscência, quando o Senhor Deus olha para Caim e diz assim, e o pecado bate a porta. É a hora da batida do pecado para tirar a concupiscência. Então essa é a parte pior que existe. É a parte que quase irresistível. Por quê? Porque é a parte da espiga. É o momento antes de frutificar o pecado. Deu para você entender? A agricultura do inferno, ela funciona assim. Um sentimento seu, que não é pecado, mas que é uma miséria que deve ser confessado. Esse sentimento entra na semente, pecado original, dá condições de combustão, nasce a erva, que é a ausência da limitação. O que é erva? É onde você não sabe onde você tem que parar. Espera aí, temor, passinho para trás. Como é que você se livra da erva? Um passinho para trás. A erva é a parte onde você esqueceu até onde você pode ir. Você ultrapassou o limiar. Vai existir complicação. O próximo passo é a espiga. Você não deu um passinho para trás. Na erva, todos nós temos grande chance de olharmos e dizermos, não estamos encantados, não estamos enfeitiçados ainda. Dá para nós darmos um passo para trás, racionalmente. Pelo quê? Pelo temor. Porque o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Então dá para você dar um passinho para trás. Se você não der um passinho para trás no temor, a espiga te pega, a florada te pega. Então é ali no temor, na hora que você vê perigo, 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 a minha limitação, o meu temor, o Espírito Santo diz, não dê mais nenhum passo, não vá adiante, não faça nada por essa pessoa que você vai entrar em rosco, não haja dessa maneira que você está se suicidando, não continue essa amizade, que isso vai dar em prostituição, em adultério, não faça isso, e neste momento você dá um passo para trás. Ali houve o resgate. Agora, você ouve a voz do Espírito Santo e você acha, imagina, eu não caio, eu não me envolvo, eu não,
Não, isso aqui é uma brincadeira. Não, eu consigo. Por que eu não consigo? Claro que eu consigo. Eu já passei por muitas coisas. Eu consigo mais essa. E você não ouve o Espírito Santo. E aí você faz o quê? Você continua. Aí vem a florada. Aí encanta, aí envolve você, como aconteceu com Saul. Saul ficou totalmente envolvido com aquela situação. E a Bíblia diz assim, que o Senhor manda exterminar os amalequitas e não ficar com nada. E ele olha para o gado, e ele olha para os despojos, e ele olha para os animais, e a avareza do coração dele. Deixa eu falar uma coisa para você. A mesma timidez agora se torna a avareza. Não mudou. Só mudou de forma. É que às vezes é complicado para você entender. Mas só mudou de forma. É como o medo. O medo tem várias formas. A mesma timidez dele inicial agora se tornara em avareza. Ou seja, eu posso. Eu não quero ouvir isso. Eu não estou gostando disso. Avareza, arrogância. Então, a mesma timidez inicial que fez ele esconder-se, a mesmo medo e a timidez que fez ele sacrificar indevidamente, agora estava aparecendo em forma do quê? Eu vou pegar esses animais para mim, eu não vou sacrificar. É a mesma timidez. Por quê? Porque ele não conseguia ser arrojado, forte, determinado para matar tudo aquilo. Não. Ele precisava o quê? A timidez, ela faz o quê? A timidez e a avareza são coisas que andam juntas. Toda pessoa que tem problema de timidez, ela tem problema com avareza, com apego exacerbado. Aí a Bíblia diz assim, que ele não mata. Então o Senhor olha para ele e diz assim, o porquê que você fez isso? E eu quero ler esse versículo 23, capítulo 15. Porque a rebelião é como o pecado de... E a obstinação, ou porfia, é pecado como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas mais rei. Agora ele já estava na florada, ou seja, totalmente encantado com aquilo. No capítulo 16, versículo 14... E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Ele começa a ficar endemoniado. Agora vem o fruto. Então nós analisamos o quê? A semente, a germinação dela, que é o quê? O sentimento de timidez. Nós analisamos a erva, que ele não conseguiu entender o limite dele. Agora nós vimos a florada, que foi o quê? A rebelião contra Deus, a idolatria, a avareza. Agora vem o fruto. Você poderia dizer assim, pastor, este homem teve inúmeros frutos ruins. Ele teve inveja. O que mais que ele teve? Ele teve cobiça, ele teve medo, o que mais que ele teve? Mas ele teve um fruto que é o que conta. Todos esses contam, mas o que mais conta? Ele frutifica 3 características contra Deus. 3 tipos de fruto. Todos os frutos do inferno têm essas 3 características. Todos os frutos. Primeiro, um dia ele estava numa sala e ele foi atormentado, estava perturbado, e ele finge que ele recebe uma ação profética. Primeiro fruto da agricultura do inferno, quando a pessoa ela começa a fazer de conta que continua sendo crente quando já caiu. O coração está duro e ele continua cantando. O coração está frio e ele continua... Todo mundo olha para ele, ao invés dele dobrar o joelho no chão e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou mal. Minha vida está terrível. E ele está desviando-se e está fingindo que está tudo bem. Esse é o primeiro fruto da agricultura do inferno. A Bíblia diz assim no capítulo 18, versículo de número 10... E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, profetizava no meio da casa. Ele se posicionou de uma tal maneira para que todo mundo achasse que o que ele estava sentindo vinha de Deus.
E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha uma lança e tenta ferir Davi com a lança. Então ele faz, no capítulo 18, versículo 10, um espetáculo espiritual, para que as pessoas que estivessem na sala vissem que ele estava recebendo o espírito de profecia. Ele imita o espírito de profecia. Não dá certo você imitar que é crente. Não dá certo. Qual é o fruto da agricultura do inferno? A imitação. Canta igual crente, ora igual crente, escuta igual crente, vem na igreja igual crente, mas como diz Isaías, o coração está longe, não pode, o coração tem que estar perto de Deus. O que Satanás vai fazer? Ele vai pegar a semente do pecado original, naqueles que não estão combatendo o pecado, naqueles que não estão combatendo a carne, vão usar sentimentos negativos, como angústia, tristeza, sofrimento, abatimento, que não são confessados diante de Deus, vão fermentar essa semente vai impulsionar esse crente, para que ele perca o temor de Deus, para que ele não saiba a limitação dele, para que ele não domine sobre o pensamento dele. Então esse crente vai continuar e vai cair na florada de Satanás, achando que tudo é muito interessante, e ele vai abrir o coração, e ele vai deixar se levar, e ele vai ficar arrogante com toda a beleza da vida e toda a proposta do diabo. Eu tenho medo de um versículo que diz em Crônicas, sobre Ezequias. O Senhor diz assim, e Deus permitiu os embaixadores da Babilônia para provar Ezequias, para saber o que ele tinha no coração. Quando você passa por aborrecimento, é muito fácil saber o que tem no teu coração. Agora, quando você é abençoado, Deus permite coisas para ver se você é fiel ou não. Muito cuidado com as bênçãos. O seu pior momento não são os seus vales. Não são os seus desertos. Os seus piores momentos é quando você está assim, subindo. O Senhor diz, mas cadê sua fidelidade? Cadê seu quebrantamento? Está sumindo com as bênçãos? Com as bênçãos, Deuteronômio 8. E naquele momento, aquele homem, o que ele faz? Ele imita uma ação profética. Por quê? Porque não tinha mais. Ele profetizou, mas agora não tinha mais. Não tinha mais. Quantos crentes dentro da igreja, um dia falam em línguas estranhas, não falam mais. Um dia eram quebrantados, não tem problema. O que você tem que fazer? Dobra o joelho no chão e fala, Deus me socorre. Mas não imita, não finge que ainda tem. Não finge. Segundo ponto do fruto, 22:18. Doeg vê Davi pegando de Aimeleque a espada, e Saul manda matar 85 homens que vestiam éfode e toda a cidade de Nob dos sacerdotes. Capítulo 22, versículo 18. Doeg, o edomeu, mata 85 sacerdotes, vestido de linho, todos eles morrem, assassinados por Saul, pela sua espada, e por Doeg, e as crianças, mulheres, a cidade inteira dos sacerdotes, que eram coisa sagrada. Segunda questão do fruto da agricultura infernal, é quando você começa a matar o ofício sacerdotal dentro de você. O que Pedro diz? O Senhor nos fez sacerdotes. O que João escreve? O Senhor nos fez sacerdotes. O que significa um sacerdote? O que significa o ofício de um sacerdote? É você dobrar os seus joelhos no chão e cumprir aquilo que está escrito em Hebreus. Entremos, pois, com o coração puro,
com a mente limpa, você anula o seu sacrifício sacerdotal, quando você ora de qualquer maneira, quando você não se purifica mais, quando você não confessa mais o seu pecado, quando você ora para uma refeição e para dormir, e você não se lembra mais de confessar seu pecado, de colocar diante de Deus: Senhor, onde é que o inimigo está usando? Onde é que o inimigo está entrando? O que é que o inimigo está fazendo? Senhor, tende misericórdia de mim. Esse é o ofício sacerdotal. O que é que diz a palavra do Senhor? Ousadia, Hebreus 10, 19. Ousadia, para entrar. O vivo caminho, verdadeiro coração, versículo 22. Inteira certeza de fé, coração purificado da má consciência, corpo lavado com água limpa. Ter a certeza da confissão da nossa esperança, fidelidade, consideração de um para com os outros, obras e assim por diante. Isto é o ofício sacerdotal. Quantos de nós temos matado o ofício sacerdotal? É o segundo, frutificação, onde Satanás tem conseguido. A primeira, o que é? Imitação. Segundo, morte do ofício sacerdotal, onde as pessoas não sabem mais o que é ter uma oração sacerdotal e o que é oficiar diante de Deus, onde ali se confessa, ali se arrepende e ali purifica-se diante do Senhor. Voltemos para terminarmos capítulo 28. Última frutificação. Ele procura ouvir a voz de Deus e não ouve. Ele procura Urim. Que jeito que ele iria ouvir Deus pelo Urim, se ele matou 85 sacerdotes, e quem fazia Urim eram os sacerdotes. Ele pede a Deus para que Deus fale com ele em sonhos. Que jeito, se dentro dele havia a ação de espíritos malignos? Deus não fala com Saul de jeito nenhum. E o que ele faz? Eu vou consultar uma feiticeira. E ali vem última ação do fruto da agricultura do inferno, feitiçaria. Eu teria 2 horas para falar para você sobre feitiçaria. O que é feitiçaria? É tudo aquilo que coloca as suas emoções e os seus sentimentos acima do culto racional baseado na Escritura. Isso é feitiçaria. Feitiçaria não é galinha preta. Não. Não. O que é feitiçaria? É encantamento e envolvimento. Quando você se envolve com Deus, com encantamento emocional, isso é uma feitiçaria. Quando você depende, a sua religião, ela é baseada no emocional, isso é uma feitiçaria. Quando você detém Deus num sentimento, isso é uma obra de feitiçaria. Feitiçaria é uma obra de Satanás, onde faz com que as pessoas dependam do sentimento. Isso é uma feitiçaria. O que você precisa entender é o que o apóstolo Paulo diz. Cultuai a Deus no culto racional, para que vocês saibam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o seu coração manda em você, isto é feitiçaria. Se as suas emoções estão regendo a sua vida, isto é feitiçaria. Por isso que João escreve: ficarão de fora os feiticeiros. Aí você diz: como que tem feiticeiro na igreja? E tem. Tudo que você faz envolvendo o seu emocional e o seu sentimental acima da palavra é feitiçaria. Deu para você entender? Deus tem que comandar, a palavra tem que comandar, o Espírito Santo tem que comandar. Fora disso, não vem de Deus. Deu para você entender? Deu para você entender? A Bíblia diz no capítulo 28, versículo de número 5, vendo Saul o arraial dos filisteus novamente, termina o homem, temeu e estremeceu o seu coração. Ele termina o último pecado dele, do fruto, novamente com medo e insegurança. Não subestime sentimentos ruins. Eles podem destruir aqueles que os ignoram. E ele diz assim, versículo 7, buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feitiçaria.
E eles foram buscar a feiticeira para que ele pudesse, então, fazer uma consulta. Nós não consultamos Deus, diga amém. Nós somos dirigidos por Ele. Você não faz as suas besteiras e consulta a Deus. Isso é feitiçaria. Você lembra quando a gente era pequena, a mãe da gente levava a gente para benzer, aquele monte de coisa. Então, isso é feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é o crente. Ele faz o que quer da vida dele, depois ele vem pedir para Deus uma opinião. Ele vem consultar Deus. Deus, o que o senhor acha? E aí ele quer ouvir uma coisa boa. Eis que estou contigo. Eis que eu vou adiante de você. Feitiçaria. E tem sempre um feiticeiro para quem gosta de feitiçaria. Nunca vai faltar. Você acha que o diabo vai deixar faltar? Não. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você lembrasse comigo como iniciou a meditação desta noite. Sobre sentimentos. Sentimentos que parecem inofensivos, de primeira impressão, como raiva, como ódio, como amargura, como ressentimento, como cansaço, como tristeza, como abatimento, como ansiedade, como insegurança, como timidez. E sentimentos que vão crescendo, 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 crescendo. E então Satanás vai fazendo nascer a erva. E na erva, muito cuidado, você pode vencer, é só você confessar para o Senhor: Senhor, eu senti inveja. Senhor, eu tive ciúmes. Senhor, eu senti raiva, ódio. Senhor, eu estou cansado, cansada. Senhor, eu estou inseguro. Na erva você dá um passo para trás, pelo temor. Você é impede de continuar. Quem sabe você está vendo a erva nascer na sua vida, por meio daquela amizade, daquela conversa, daquela situação. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você: arrependa-te nesta noite. Arrependa-te nesta noite. O Senhor te trouxe aqui para falar com você. O Senhor está dizendo: arrependa-te nesta noite, confessa esse sentimento. Confessa esse envolvimento. Se você tem passado dos seus limites, se você não tem respeitado os seus limites, fala para o Senhor agora, fala: Senhor, eu quero temor, eu quero sair daqui nesta noite com temor. Eu quero que a minha alma se submeta ao Senhor absolutamente. Diga para o Senhor agora. Diga: eu não quero cair em tentação. Livra-me da tentação, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor me livra da tentação. Fala para o Senhor: eu não quero ver a beleza do pecado. Eu não quero ver a beleza do pecado. Me livra da tentação, Senhor. Me livra da tentação. Quando Saul viu a beleza dos despojos, bateu a avareza, a cobiça dentro do coração dele. E então ele frutifica o pecado, imitando uma vida espiritual, matando a ação profética e o ofício sacerdotal dentro da alma. E por último, se envolveu em feitiçaria, em encantamento. Não importa o estágio em que você está nesta noite. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero libertação. Eu quero libertação. Você que percebe que o inimigo tem regado a semente dentro de você, fala com o Senhor agora. Peça por ajuda neste momento. Peça por ajuda neste momento. Fala com o Senhor. Peça para Ele, fala: Senhor, me ajuda, me socorre. Eu não quero essa agricultura maligna dentro da minha vida. Inicialmente você leu que o inimigo semeia o joio, e o joio também cresce. Não deixe o crescimento de coisas malignas na sua vida. Não permita o crescimento, confessa agora. Deixa o Espírito Santo arrancar de dentro do seu coração. Tudo começa com um sentimento, uma vaidade, uma prepotência, uma desobediência, uma arrogância, uma timidez, uma insegurança, um ciúmes, uma inveja. Confessa agora diante do Senhor. Diga: Senhor, o Senhor sonda o meu coração e o Senhor me conhece. Onde a minha timidez tem migrado?
Onde a minha insegurança tem frutificado, Senhor? O que ela tem feito comigo? Mostra para mim, Senhor. Eu não posso mais viver dessa maneira. Eu não posso mais ficar deste jeito. Diz para o Senhor agora. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor agora todos aqueles que confessam as suas misérias e os seus pecados. Aqueles que colocam diante do Senhor aquela nostalgia, aquela insatisfação, aquela miséria emocional, aquilo onde tem faltado o Senhor, aquilo onde falta a tua presença, onde Satanás tem acostumado ficar aí dentro, meu Senhor, onde Satanás tem jogado dardos. A tua palavra diz: não deis lugar ao diabo. Ó Senhor, todo espírito de timidez, como o próprio apóstolo Paulo diz, Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de amor, de fortaleza, de moderação. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a ação de Satanás, no meio de sentimentos sobre o teu povo, faz cair agora o governo de Satanás dentro deste coração. Que o medo, insegurança, amargura, ressentimento, ódio, tristeza, raiva, mau humor, ciúmes, caia por terra agora, pelo poder da ação do teu Espírito, dentro de cada um dos seus. Eu quero que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Deus conhece o seu coração. Ele sabe pelo que você está passando e do que você precisa. Fala para Ele que você não quer pecar. Fala para Ele. Fala para Ele: eu não quero pecar. Eu não quero esse processo na minha vida. Diz para Ele. Diz: eu não quero essa agricultura na minha vida, Senhor. Não quero. Por isso, a partir de hoje, eu vou respeitar a tua obra na minha vida. Eu vou confessar os meus sentimentos quando eles ainda são sentimentos. Eu vou ter temor pelas minhas limitações. E eu vou, em nome de Jesus, não permitir nenhum tipo de envolvimento onde a minha cobiça e a minha avareza e as minhas emoções sejam aprisionadas. E eu não vou frutificar. Se eu tiver mal, eu estou mal, não vou mentir. Não vou começar com esse negócio de imitação. O dia que eu não estiver bem, eu vou chegar diante do Senhor e vou falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não estou bem. Eu não vou mostrar dentes para ninguém para mentir. Eu não vou mentir, Senhor, não vou mais mentir. Fala para o Senhor agora. Fala: Senhor, eu não vou mais fingir o que eu não sou. Eu não vou ser rocha, porque só o Senhor é rocha. Eu preciso do Senhor na minha vida para me ensinar. Diz para Ele. Eu não vou matar o ofício sacerdotal. Eu vou chegar diante do Senhor e vou colocar o meu pecado, vou colocar a minha situação. E eu não vou me envolver com feitiçarias, Deus. Não vou. Não vou me envolver com emoções. Eu quero me envolver com a tua palavra. Eu quero a tua palavra na minha vida. Não importa o que o diabo coloca diante de mim. Se for sentimento acima da tua palavra, eu não aceito, eu não quero. Eu não quero sentir mais, Deus. Eu quero ter fé, eu quero crer. Eu quero que os meus sentimentos estejam subordinados à tua palavra. Eu quero ser espiritual e não mais sentimental. Diga para o Senhor. Diga: eu decidi nessa noite ser espiritual. Eu vi na Escritura que não tem uma vez que a tua palavra diz que nós temos que ser emocionais ou sentimentais. Tua palavra diz que eu tenho que ser espiritual. Então eu vou ser espiritual. Diga para o Senhor. Levante sua mão direita. Em nome do Senhor Jesus, que o poder da palavra de Deus venha sobre você, arrancando toda a esfera, todo o alcance das trevas, todo plantio, toda fermentação ou germinação das trevas. Que a partir de hoje, o Espírito Santo te conduza a confessar as misérias e os sentimentos indevidos aos pés do Senhor.
Que o Senhor te desperte, te acorde, para que você enxergue as tramas, o floreamento e todo o objetivo das trevas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: pela confissão e arrependimento, você prospera. Deus abençoe e vá em paz em nome de Jesus.